Paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs, e especialmente o departamento de adolescentes da nossa congregação. Estamos fazendo mais um resumo da Escola Bíblica Dominical, Classe do Adolescente, revista Viver Mais, que esse mês está tratando de relacionamento familiar. Estamos na nossa lição número 2, que é Esaú e Jacó, ciúme em dose dupla. A nossa base bíblica está lá em Gênesis capítulo 25, versículos 24 ao 34 e Provérbios capítulo 3 ao versículo 30. E nosso versículo-chave é: E o Senhor lhe disse, 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das 2 estranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Gênesis capítulo 25, versículo 23. Na nossa introdução aí, fala sobre a oração de Isaac, que foi atendida e Rebeca concebeu de maneira milagrosa. A esterilidade é o símbolo do que não frutifica. O texto bíblico nos ensina que a oração pode transformar as áreas mais inférteis da vida, pois Deus tem um plano para cada um de nós. O Senhor responde à oração do justo. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Os gêmeos, Esaú e Jacó, cresceram assim como também cresceu a disputa entre eles. Isaac amava mais Esaú e Rebeca a Jacó. Isso trouxe sérios problemas para aquela família. Nessa lição, aproveitando o exemplo da casa de Isaac, veremos que manter um bom relacionamento com Deus beneficia o relacionamento com as outras pessoas, principalmente a da nossa família. No tópico 1 fala sobre a família dos povos, que conta sobre o ciúme que o irmão tinha. O ciúme entre irmãos acontece em muitos lares, onde um dos filhos tem a preferência clara dos pais, ou mesmo de apenas um deles. No caso do relato bíblico, pela sua soberana vontade e sabedoria, Deus instituiu que Jacó seria maior que Esaú. Jacó de fato foi um dos patriarcas de Israel, enquanto Esaú originou o povo edomita. Temos alguns reflexos falando sobre que o Senhor tinha revelado a Rebeca que havia 2 grandes nações e estavam se formando em seu ventre. Também fala que os pais poderiam ter preparado os filhos para que fossem obedientes aos planos de Deus, mas não fizeram. Isso nos faz refletir sobre o quanto é nocivo a família manter segredos e não conversar abertamente sobre as questões que dizem respeito a todos os seus membros. Então a gente leva a crer que a gente tem um bom relacionamento primeiramente com os filhos, mas também principalmente a gente está conversando sobre certos assuntos, deixar tudo claro. A Bíblia fala que a gente tem que ensinar o filho no caminho. No tópico 2 aí, para a gente adiantar a nossa lição, gêmeos são indivíduos diferentes. O primeiro gêmeo nasceu ruivo e peludo, daí o nome Esaú, que significa vermelho. O segundo nasceu agarrado no calcanhar do irmão e por isso foi chamado de Jacó, aquele que agarra. Com o tempo, Esaú tornou-se um exímio caçador, porém mulherengo e despretensioso contra as coisas de Deus. Jacó, por sua vez, era pacato e caseiro. Esaú era mais próximo do pai e Jacó era mais próximo da mãe. A gente vê na lição que eram 2 indivíduos diferentes. Um parece que como se ele era primogênito, mas ele não ligava muito para as coisas de Deus. Bem diferente de Jacó. Jacó, ele era mais provido, ele era mais centrado em ajudar dentro de casa, com os afazeres do doméstico, né? E ele era mais, vamos dizer assim, ele é mais firme com Deus do que o próprio Esaú. Isso leva na nossa lição número 3, aí, só para a gente avançar, e fala sobre uma família dividida. Talvez Isaac considerasse a tradição da sua família maior que a revelação recebida por Rebeca, pois Esaú era mesmo primogênito, porém aumentou a divisão entre os irmãos, que desde o ventre já nutria certa rivalidade. Talvez ele disputasse até mesmo a atenção de Isaac ao carinho de Rebeca, uma situação que infelizmente é real em muitos lares cristãos.
também fala o relato bíblico lá pra frente, nos faz refletir sobre o nosso próprio ambiente familiar. Talvez você esteja vivendo uma situação semelhante, enfrentando desavença com os seus irmãos ou tentando chamar a atenção dos seus pais. O que não se pode esquecer, entretanto, é que você nasceu com um propósito e por isso mesmo o Senhor vai conduzir a sua vida ao que Ele já estabeleceu. Deus não falha. Entendendo um pouquinho que a família de Jacó é uma família bem dividida os próprios pais nutriam essa rivalidade entre os filhos, porque um era mais preferido do pai e outro mais preferido da mãe, então não havia essa disputa, entendeu? Então, fechando a nossa lição aí, Esaú trocou coisas eternas por coisas éferas. Se não vigiarmos a nossa atitude, podemos cometer esses mesmos erros, de Esaú nós podemos cometer. Então, que Deus abençoe a cada um. Estamos aí para a nossa próxima lição número 3, que é Absalão, um exemplo de rebeldia. A próxima lição, pelo decorrer dos acontecimentos, nós ainda estamos nessa questão da pandemia do Covid-19, do coronavírus. Então, não estamos podendo ter aula nessa igreja por enquanto, mas a gente está sempre trazendo esses resumos aqui com a graça para a gente estar sempre se atualizando, e que Deus te abençoe cada um e que todos fiquem na graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo e tenham uma excelente semana em nome de Jesus.